Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar com mais profundidade a questão das mesas radiônicas. Hoje eu vou falar sobre mesas radiônicas. Mesas radiônicas é um assunto que está diretamente relacionado, na verdade é uma evolução do tema da radiestesia e da radiônica. Sobre radiestesia radiônica eu tenho uma playlist de um curso de radiestesia radiônica que você que está em casa pode fazer. Nessa playlist eu explico direitinho o que é radiestesia, o que é radiônica, o que é psiônica, e eu estou publicando novos vídeos sobre esse assunto, radiestesia e radiônica. Mesas radiônicas é uma evolução do assunto radiestesia e radiônica, ou seja, para você entender mesas radiônicas, primeiro você precisa entender sobre radiestesia radiônica. Tanto é que quando a pessoa faz um curso de mesas radiônicas, normalmente no curso de mesas radiônicas tem um módulo para explicar radiestesia radiônica, tá? Eu particularmente acho mais fácil a pessoa aprender radiestesia radiônica para depois ela fazer um curso de mesas radiônicas, tá? Tanto é também que quando eu aprendi mesas radiônicas, primeiro eu reforcei meu conhecimento sobre radiestesia e sobre radiônica. E aí fica mais fácil de entender por que o assunto das mesas radiônicas é uma evolução da radiestesia e da radiônica. Tem um processo histórico que eu vou resgatar nesse vídeo agora. E depois eu vou apresentar as mesas radiônicas que eu tenho e vou explicar a característica dessas mesas radiônicas. Eu tenho mais de 20 mesas radiônicas diferentes. É meu objetivo mostrar elas agora para vocês. Por conta disso, pode ser que esse vídeo fique um pouco grande, um pouco longo. Aí eu vou dividir em partes, tá? Mas a minha intenção é mostrar as mesas radiônicas que eu tenho, que eu uso para vocês. Para quem não sabe nada sobre radiestesia e radiônica, assiste pelo menos alguns vídeos da playlist do curso de radiestesia e radiônica, tá bom? Eu ofereço mentoria, eu ofereço acompanhamento, plantão de dúvidas e supervisão para quem quer saber mais sobre radiestesia e radiônica, né? Para quem assiste as videoaulas de radiestesia e radiônica no meu canal, na minha playlist. Para isso, a pessoa tem que colaborar com a campanha Apoia-se, tem vídeos no canal explicando isso, tá? Então, para quem não sabe nada de radiestesia e radiônica, eu recomendo que assista os vídeos da minha playlist. Eu trabalho com radiestesia, radiônica e mesas radiônicas usando o pêndulo que eu mais gosto é o pêndulo de cristal. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como é que surgiu a ideia das mesas radiônicas. E depois, talvez até no próximo vídeo, eu vou apresentar as mesas radiônicas que eu tenho e também vou falar um pouquinho do fundamento das mesas radiônicas. Eu tenho bastante assunto para mostrar para vocês, então me acompanhem. Primeiro, como que as mesas radiônicas surgiram? Vamos lá. A princípio, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando não existia mesas radiônicas. Vamos voltar no tempo quando não existia mesas radiônicas. Como que era feito? Na radiestesia clássica, na radiestesia tradicional, os radiestesistas, eles montavam gráficos individuais, como por exemplo o que eu vou mostrar agora. Vou pegar aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico do turbilhão com Vênus, tá? Esse gráfico aqui, por exemplo, ele serve para materializar objetivos no campo afetivo, no campo romântico, no campo emocional, tá? Por exemplo, eu posso materializar um objetivo que é atrair um par romântico, alguém que vai me fazer feliz. Eu também posso, nesse gráfico, materializar objetivos materiais. Isso tem a ver com a simbologia de Vênus, tá? Vejam que, por exemplo, esse aqui é um gráfico de radiônico, é um gráfico radiônico, e ele usa significados da astrologia.
aqui nesse gráfico a gente tem uma geometria sagrada da radiônica e tem um símbolo astrológico, e a ideia desse gráfico é materializar objetivos emocionais, até mesmo materiais, porque Vênus, o planeta Vênus, na astrologia também tem a ver com questões de ordem material. Normalmente esse gráfico é usado mais para materializar objetivos emocionais, por exemplo, atrair um par romântico. E tradicionalmente, o que os radiestesistas fazem, né? Eles montam esse gráfico, um gráfico só como esse, para atingir o objetivo desejado. Na radiônica clássica, você monta os gráficos de forma individual, para atingir objetivos ou metas particulares. Então você tem também, por exemplo, esse gráfico aqui, que é chamado de Iavé Antimagia, que é um gráfico para desfazer, por exemplo, magias negativas, magias negras, magias trevosas, tá? E esses gráficos, tá? Esse aqui, por exemplo, é o escape cabalístico, também é um gráfico para desfazer energias negativas, é um gráfico de proteção espiritual, é o escape cabalístico. Então esses gráficos, eles são montados de maneira individual. É isso que eu quero que vocês entendam. Na radiestesia clássica, na radiônica clássica, anterior ao surgimento das mesas radiônicas. Nesse exemplo que eu estou dando, não existe mesa radiônica ainda, tá? Eu estou voltando num período da história em que não existia mesas radiônicas. Então, os radiestesistas montavam gráficos como esse. Esse aqui é o desembaraçador material, ele serve para desfazer nós e situações materiais que não se resolvem, tá? Então, os radiestesistas, eles faziam esses gráficos individualmente. Qual é o problema disso? O problema disso é que você tinha que ter vários gráficos, tá? Então, o radiestesista, ele andava com uma maletinha cheia de gráficos individuais e ele trabalhava cada meta individualmente, montando gráficos individualmente. Esses gráficos, muitas vezes, no relógio radiestésico, você tem que deixar esses gráficos montados por minutos, ou às vezes por horas, ou até mesmo por dias. Então, se o gráfico tinha que ficar, por exemplo, uma semana montado, ou mesmo que fosse horas ou minutos, ele não poderia ser usado para mais nada, né? O testemunho, eu tenho um vídeo explicando como se faz testemunho aqui no canal. Então o testemunho, ele fica ali naquele gráfico e não pode ser usado para mais nada. O problema disso é a baixa produtividade do trabalho, tá? Porque você fica preso a apenas um gráfico individual. Até que chegou um radiestesista, o nome dele é Juan Ribot. O Juan Ribot é vivo até hoje, tá? Ele é vivo. E foi ele que pensou nas mesas radiônicas. A ideia dele, eu vou mostrar para vocês aqui uma mesa radiônica, clássica ainda, que seria, por exemplo, essa daqui, ó. Isso aqui é uma mesa radiônica clássica. O Juan Ribot, ele pensou na seguinte ideia. Em vez de montar cada gráfico individualmente, eu coloco numa prancha vários gráficos, tá? Vários gráficos, inclusive, reunidos em função de um tema. Por exemplo, esse gráfico aqui, essa mesa, isso aqui já é uma mesa. Por que é uma mesa radiônica? Porque tem vários gráficos, reunidos numa única prancha, né? Na verdade não é uma mesa, né? A gente chama mesa radiônica, mas é uma prancha com vários gráficos radiônicos. Essa prancha você coloca em cima de uma mesa. Então, por conta disso, o Juan Ribot chamou isso aqui de mesa radiônica, mas não é mesa radiônica, é uma prancha radiônica. O termo mais correto seria chamar prancha radiônica. Mas, por conta da tradição do uso, né, do costume, isso aqui ficou sendo chamado de mesa radiônica. Eu também vou chamar de mesa radiônica, mas na verdade é uma prancha. Então a característica dessa prancha radiônica ou dessa mesa radiônica é ter vários gráficos montados numa única prancha. Então isso é uma vantagem, porque ao invés de eu ter uma maletinha cheia de gráficos,
né? Eu mesmo, por exemplo, tenho mais de 100 desses gráficos. Então imagina você ficar atendendo de lá para cá com uma mesa, com uma maleta cheia de gráficos, 100, 150 gráficos. É pesado. Então fica mais fácil, numa única prancha, você colocar vários gráficos. É mais produtivo. Então a ideia das mesas radiônicas a princípio foi gerar uma prancha, né, mais produtiva, onde você trabalha vários gráficos ao mesmo tempo. Você põe o testemunho, por exemplo, nesse decágono e vai ativando vários gráficos ao mesmo tempo para trabalhar com o seu cliente. Essa mesa aqui é especificamente para questões românticas, para questões afetivas, emocionais. Tem o desembaraçador emocional, tem um gráfico de harmonia, tem o turbilhão com Vênus, tem o turbilhão com Mercúrio, tá? Tem gráficos de harmonia aqui. Então, só aqui já são 7 gráficos numa única mesa. Vou mostrar outros exemplos de mesa radiônica, como por exemplo, essa daqui é uma mesa radiônica de prosperidade. Então, você tem o gráfico decágono e tem 7, 8 gráficos que trabalham questões de prosperidade, tá? Então tem o desembaraçador material, tem o gráfico prosperador, tem o turbilhão com Júpiter, tá? E outros gráficos que trabalham com questões de ordem material. Essas mesas que eu estou mostrando para vocês também são mesas temáticas. Essa daqui, por exemplo, é uma mesa de proteção espiritual. Ela serve, por exemplo, para gerar proteção espiritual, desfazer magias e energias negativas, magias trevosas, magias negras. Esse gráfico aqui serve para desfazer isso. Tem um gráfico anti-magia, tem o escape cabalístico. Lembra que eu mostrei para vocês o escape cabalístico sozinho? Então eu vou pegar aqui, ó. Então, só o escape cabalístico sozinho já é um gráfico muito eficiente, muito eficiente. Ele funciona muito bem. Eu tenho um que fica montado para mim o tempo inteiro, tá? Eu tenho um escape cabalístico só para mim aqui em casa, montado o tempo inteiro. Só que além do escape cabalístico, você pode montar outros gráficos anti-magia, outros gráficos para desfazer magia trevosa. Aqui eu já tenho tudo num único gráfico. Vejam que esse gráfico aqui, na verdade, ele é um gráfico de papel que foi plastificado. Esse daqui é um gráfico de PVC. Tem diferença? Tem diferença, tá? Os gráficos individuais, normalmente, eles funcionam melhor se forem em PVC. A mesa radiônica não precisa ser em PVC, ela pode ser feita desse jeito, uma impressão em papel que depois é laminada ou é plastificada. Porque aqui, o fundamento da mesa radiônica tem um pouquinho de diferença do gráfico radiônico individual. Isso eu vou explicar em outro vídeo, tá? Para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Tem diferença, tem, né? As mesas radiônicas, como eu disse, é uma continuação do trabalho é uma evolução, aliás, do trabalho de radiestesia radiônica, mas tem algumas diferenças no fundamento. O gráfico radiônico é melhor realmente se ele for em PVC. Uma mesa radiônica como essa pode ser em papel plastificado, como é o caso aqui. No fundamento das mesas radiônicas, o que funciona é o conjunto dos gráficos. Não é o gráfico isolado que tem ação, né, que tem ação energética para materializar um intento. Não é o gráfico isolado, é o conjunto dos gráficos que trabalham gerando uma potência energética maior e materializando o intento que é desejado. Vou mostrar mais alguns gráficos radiônicos que eu tenho, mais algumas mesas radiônicas que eu tenho. Por exemplo, essa mesa radiônica que vocês estão vendo, vejam que esses desenhos são os desenhos da radiônica clássica, tá? Tem um outro tipo de mesa radiônica que não é clássica. Eu estou mostrando primeiro as mesas radiônicas clássicas, tradicionais. Essa mesa radiônica, que também é uma mesa radiônica clássica e tradicional, ela trabalha desfazendo crenças limitantes. Ela é uma mesa
para desfazer crenças limitantes e expandir a mente, expandir a consciência. Por que que isso é importante? Porque a pessoa com a mente expandida, com a consciência mais expandida, ela consegue atingir mais objetivos na vida. As nossas crenças limitantes, elas colocam obstáculos para nós conseguirmos os nossos próprios objetivos. Então o objetivo dessa mesa é desfazer crenças limitantes, tá? Então ela tem, por exemplo, aqui um gráfico de chama divina, tá? Ela trabalha com gráfico de chama divina, tem o Vesica Piscis, tem o código 21, tem a flor da vida. Então eu não vou explicar esses símbolos agora. Todos esses símbolos, de todas as mesas que eu estou mostrando para vocês, todos esses símbolos são símbolos esotéricos, são símbolos espirituais, são símbolos espiritualistas. Aqui mesmo, por exemplo, tem um baguá, tá? Essa mesa aqui, como eu tinha falado para vocês, é uma mesa anti-magia, é uma mesa para desfazer energias negativas. Aqui nessa mesa radiônica de prosperidade também tem vários símbolos esotéricos, espiritualistas. Então, mesa radiônica trabalha com símbolos, com simbologia, com a força do símbolo. Entendam que o símbolo tem força, tá? O símbolo todos esses símbolos que eu estou mostrando estão ligados a egrégoras espirituais. Então são símbolos que têm uma força. Esses símbolos são esotéricos. Por isso mesmo, eu já falei isso em vídeos anteriores, eu entendo que o trabalho de radiestesia radiônica e mesas radiônicas é um trabalho energético, é um trabalho magístico e é espiritual. Não é ciência, para mim não é ciência. Vocês vão encontrar radiestesistas, radionicistas que dizem que a radiestesia é ciência. Para mim não é. Para mim ela é magia, é energia, é espiritualidade, tá? Essa mesa radiônica que vocês estão vendo é uma mesa radiônica para trabalhar questões de saúde, tá? Qualquer questão de saúde. E ela trabalha a questão da saúde num nível energético e espiritual. E essa mesa radiônica não dispensa o tratamento médico científico convencional. Isso tem que ficar bem claro. Radiestesia radiônica, mesas radiônicas, trabalha questões de saúde, mas não dispensa, né, o tratamento médico e psicológico científico convencional. Eu, inclusive, não aceito, se o cliente me procurar para fazer um tratamento de saúde e ele não estiver fazendo acompanhamento médico científico ou acompanhamento psicológico científico necessário, se o paciente não estiver fazendo acompanhamento médico convencional, eu não aceito fazer o trabalho radiônico do cliente. Só faço se ele estiver fazendo um acompanhamento científico. Porque o tratamento de saúde na mesa radiônica, ele é um complemento, ele é um tratamento complementar. Ele não exclui o tratamento científico, tá? E aqui também tem vários gráficos, vários símbolos, né, para tratar saúde. Bom, pois bem, eu mostrei para vocês em primeiro lugar as mesas radiônicas que eu tenho, que são clássicas. Por que eu digo que elas são clássicas ou tradicionais? Porque, na verdade, elas reúnem exatamente os símbolos tradicionais, os símbolos clássicos tradicionais. Esses são os primeiros símbolos que surgiram no trabalho com mesas radiônicas e com a radiestesia radiônica. Agora eu vou mostrar uma linha de gráficos de mesas radiônicas que não são as tradicionais. Isso eu vou mostrar agora. Então, dentro de uma linha de mesas radiônicas que não são as tradicionais e não são as clássicas, por exemplo, eu tenho essa primeira mesa aqui, que é a mesa quântica estelar. Vejam que ela é uma mesa grande, tá? Ela ocupa toda a tela aqui da gravação. E é uma mesa muito bonita. Essas mesas que não são tradicionais, elas são muito bonitas, né? E se vocês olharem, os símbolos que estão na mesa, eles são inspirados nos gráficos tradicionais.
Eles são inspirados, mas eles têm uma estética diferente, é uma estética mais colorida, né? E elas representam mesas mais modernas, mesas atualizadas e que têm um fundamento ainda mais diferente. Essas mesas, elas tratam de símbolos espirituais e esotéricos os mais diversos. Então, nesse modelo de mesa, o fundamento está no ecletismo das egrégoras espirituais que são evocadas para constituir a mesa. A mesa, vejam bem, entendam bem o que eu vou falar. A mesa em si, ela é só uma placa com desenhos, tá? Então, para uma pessoa mais cética, não vai achar que isso aqui sirva para alguma coisa. Uma pessoa cética acha isso aqui uma besteira, uma bobagem. É uma plaquinha com um monte de desenho, isso não serve para nada, é só bonito. É só bonito, não serve para nada. É assim que um cético pensa. A princípio, realmente, isso aqui é só uma placa com desenhos, é só isso, tá? A placa em si não faz nada. A placa começa a fazer alguma coisa quando eu pego o pêndulo, faço algumas operações com o pêndulo e mentalizo aquilo que eu quero projetar em cima da placa. Isso se chama psionica. Eu tenho um vídeo no canal que explica direitinho o que é psionica. Assistam esse vídeo. Principalmente nas mesas radiônicas, o principal fundamento, o que explica por que a mesa funciona, é principalmente a psionica, a participação da mente, a projeção psíquica do operador sobre a mesa, tá? Então, o que acontece numa mesa radiônica como essa? Ela tem vários símbolos esotéricos. Esses símbolos esotéricos, eles remetem a uma egrégora espiritual específica que já tem uma força acumulada de várias décadas, séculos, até mesmo milênios. Então, o que acontece? Quando eu pego o pêndulo e começo a operar em cima da mesa radiônica, quando eu pego o pêndulo e começo a operar em cima da mesa radiônica, começa o processo psiônico de projeção de intencionalidades em cima da mesa. A psiônica do operador, ou seja, eu, se soma com a energia desses símbolos. A energia dos símbolos também é psíquica. Mas é uma energia psíquica coletiva. Por exemplo, esse símbolo aqui é o símbolo de um corpo humano com as representações dos chakras. A egrégora espiritual ligada a esse símbolo está ligada à espiritualidade hindu, do hinduísmo. Então aqui você tem uma representação da egrégora hinduísta. Aqui, por exemplo, tá? Aparece a árvore cabalística. Então, aqui nós temos uma representação simbólica judaico-cristã, tá? Do judaísmo cabalístico. Aqui, por exemplo, você tem o disco solar. O disco solar, ele está relacionado aos raios coloridos, tá? As cores dos raios da fraternidade branca dos mestres ascensionados. Então, cada símbolo que eu estou mostrando para vocês está ligado a uma egrégora espiritual, tá? Eu tenho vídeo no canal explicando com detalhes o que é egrégora espiritual. Quem tem essa dúvida, vai lá, tem a playlist de radiestesia radiônica, onde tudo isso está colocado, tá bom? Eu não vou ficar definindo tudo aqui, senão o conteúdo não avança. Já tem vídeos que explicam isso. Então, cada símbolo desses remete a uma egrégora espiritual. Então, essa mesa radiônica aqui tem uma egrégora espiritual muito rica. Ela tem, por exemplo, a espada do arcanjo Miguel. Tem aqui símbolos que se referem aos orixás da Umbanda. Então vejam, uma mesa radiônica como essa,
ela é bem eclética, tem vários símbolos espirituais, várias egrégoras espirituais. Então ela trabalha aqui com espiritualidade oriental, hinduísmo, umbanda, cristianismo, a espada do arcanjo Miguel, judaísmo, tá? A cabala judaica, mestres ascensionados, tá? Orixás da umbanda. Então tem até uma simbologia aqui, por exemplo, de ufologia espiritual. É a única mesa radiônica que eu tenho que trabalha com ufologia espiritual. Aliás, a única não, eu tenho mais uma que trabalha com ufologia espiritual. Cristianismo no símbolo de Yoshua, tá? Então, ela é uma mesa radiônica que ela tem uma egrégora muito rica, muito variada, muito eclética. E quando o cliente me procura para fazer mesas radiônicas, eu tenho várias. Mas a primeira sempre é essa daqui. Eu sempre uso essa mesa, que é a mesa quântica estelar, para fazer a primeira mesa radiônica do cliente. Porque ela é uma mesa que tem uma característica específica, ela tem uma inteligência própria. E ela faz uma espécie de escaneamento dos corpos espirituais, dos chakras e corpos espirituais do cliente. Então, se tiver alguma magia negativa, se tiver alguma energia negativa gravada nos corpos espirituais do cliente, essa mesa localiza e essa mesa desfaz a magia trevosa, a magia negra. Então, ela é uma mesa generalista, vejam, é uma mesa eclética, generalista, que faz a limpeza e a harmonização da energia do cliente. Ela faz um escaneamento mesmo na energia do cliente. Então, todos os clientes que passam comigo, passam primeiro com essa mesa. Eu sempre uso ela, é como se ela fosse a minha mesa radiônica de frente, né? É o meu carro-chefe, essa mesa radiônica aqui. Ela é uma ótima mesa radiônica, ela é uma mesa radiônica poderosa. Eu tenho outros vídeos explicando essa mesa radiônica. No meu site tem explicações detalhadas dessa mesa radiônica, tá? Eu não sou professor de mesa radiônica, tá, gente? Tem gente que me manda recado perguntando se eu dou curso de mesa radiônica. Eu não dou curso de mesa radiônica, eu só faço o tratamento. Como eu tenho muitas mesas radiônicas, eu entendo muito bem o fundamento das mesas radiônicas, né? Mas eu não dou curso por enquanto, não tenho previsão de um dia dar curso de mesa radiônica, tá? Mas voltando então. Então, essa mesa radiônica ela é muito poderosa, ela é uma mesa generalista, ela trabalha a energia espiritual do cliente de uma forma geral, limpando e harmonizando essa energia, tá? Normalmente essa energia é limpa e harmonizada por 3 meses, mas esse tempo varia de cliente para cliente, de caso a caso. Aí tem especificações técnicas para isso. De novo, tá? Tem que ficar bem claro, mas a mesa faz tudo isso, como é isso? De novo, a placa de desenho não faz nada. Ela faz alguma coisa quando eu pego o pêndulo e começo a projetar operações psíquicas sobre a mesa. Na mesa entra a minha energia mental, entra a energia mental coletiva das egrégoras de cada símbolo e entra também a energia mental do próprio cliente. A energia mental do cliente também entra nesse trabalho. Por isso que já adianto para vocês, o trabalho com mesas radiônicas, da maneira como eu entendo, é um trabalho de expansão de consciência, de reforma íntima e de autoconsciência. É um trabalho espiritual, magístico e energético. Mas a magia acontece à medida que o cliente também expande sua consciência, aumenta seu autoconhecimento e faz a sua reforma íntima. E a própria mesa radiônica ela é tão rica, ela é tão poderosa que a própria mesa radiônica ela fornece conselhos e orientações para a pessoa direcionar esse processo de expansão de consciência, tá? Porque a mesa radiônica, no final,
Vocês estão vendo aqui a mesa radiônica limpa, né? No final tem pedras, eu uso cristais na mesa, né? Basicamente o método de operação é pegar o pêndulo, passar pelos símbolos e aonde o pêndulo girar, eu coloco uma pedra que vai ter uma função de correção energética. O fundamento disso é a cristaloterapia, tá? Então a mesa radiônica, pelo menos essa daqui e algumas outras também, trabalham com cristaloterapia, com terapia de cristais. Então o cristal ativa, ele faz correções energéticas e a partir dessas correções eu consigo fazer um mapeamento, uma interpretação para devolver o cliente uma orientação para ele expandir a consciência dele e fazer a reforma íntima, o trabalho de autoconhecimento deles. É equivalente a um mapa astral. É um mapa, tá? A mesa radiônica, ela é um mapa mesmo. Falei bastante da mesa quântica estelar porque ela é a primeira mesa que eu normalmente faço com os clientes, mas tem outras mesas que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, essa aqui é uma outra mesa radiônica, que é a mesa radiônica espiritual, tá? É uma mesa radiônica espiritual. Ela também trabalha com várias egrégoras espirituais. Aqui tem a egrégora de Ganesha. Aqui tem a egrégora do comando Ashtar. Aqui tem a egrégora de Melquisedeque. Uma força importante dessa mesa radiônica é que ela tem aqui um quadrado de arcanjos. Então aqui você tem os símbolos dos arcanjos. Os arcanjos aqui são os arcanjos Uriel, Miguel, Gabriel e Rafael, representados por letras hebraicas, tá? Então só isso já tem uma força. Só isso já tem uma força, tá? Temos o hexágono. Esse hexágono tem toda uma simbologia dentro do esoterismo. Aqui temos um leque apométrico, então eu consigo fazer um tratamento de apometria nesse leque apométrico. E aqui nós temos um pentágono, onde eu consigo fazer tratamento radiônico usando cartas de tarô ou baralho cigano, tá? O tarô e o baralho cigano não servem só para adivinhação. Todo mundo conhece tarô e baralho cigano para fazer adivinhação, para fazer previsões. Mas nem é a principal função do tarô e do baralho cigano. O tarô e o baralho cigano, eles são muito mais úteis, inclusive, para fazer magia. E eu consigo fazer magia nesse pentágono dessa mesa radiônica, por exemplo. Tá? O testemunho do cliente eu coloco nesse decágono e uso depois todos esses símbolos para trabalhar as energias que o cliente precisa receber. Essa mesa radiônica, ela é diferente dessa mesa quântica estelar. Uma das diferenças é que a mesa quântica estelar, ela por ela mesma vai me mostrando os símbolos que eu preciso ativar para o cliente. Essa mesa faz um escaneamento da espiritualidade do cliente. Essa mesa também tem essa característica, ela também pode fazer isso. Mas eu uso essa mesa de um jeito diferente. Aqui eu mesmo escolho as ferramentas que eu quero ativar. Então se eu quiser fazer apometria no cliente, eu uso essa ferramenta. Se eu quiser fazer um trabalho de reforma íntima com o cliente, eu uso essa ferramenta aqui, tá? Que é a ferramenta da chama trina. Se eu quiser trabalhar com a força dos arcanjos, eu uso essa ferramenta aqui. Se eu quiser trabalhar especificamente com a egrégora de Ganesha, eu uso essa mesa. Essa mesa é uma mesa generalista também, ela não é uma mesa com uma temática fechada. Vocês vão ver que existem mesas radiônicas generalistas e existem mesas radiônicas que são temáticas. Aquelas mesas clássicas que eu mostrei no início aqui desse vídeo são mesas temáticas, elas não são generalistas. Essa aqui é uma mesa generalista. Uma mesa generalista, ela trabalha várias áreas da vida do cliente. Trabalha os corpos espirituais, trabalha a espiritualidade geral do cliente, a área da prosperidade, do amor, da saúde, trabalha a vida geral do cliente. Então essa é uma mesa
generalista, porém, ela me permite, por exemplo, trabalhar um objetivo específico. Então, se eu quiser trabalhar só um objetivo de prosperidade, eu venho aqui na egrégora de Ganesha. Se eu quiser trabalhar só questões amorosas, essa mesa tem protocolo para trabalhar só questões amorosas. Também trabalha com egrégoras espirituais orientais, essa mesa aqui. Bom, aí eu tenho outras mesas para mostrar para vocês. Essa daqui é uma mesa radiônica de apometria, tá? Então, eu consigo fazer apometria nessa mesa verde, nessa mesa radiônica espiritual. O leque apométrico está aqui, ó, é aqui que eu faço apometria. Mas essa mesa roxa, essa daqui, ela é uma mesa especializada, ela não é uma mesa genérica, ela é uma mesa especializada, específica para apometria. Então, além do leque, a mesa toda faz o trabalho de apometria, tá? Para quem não sabe o que é apometria ela é uma técnica de cirurgia espiritual. Ela é uma técnica de desdobramento dos corpos espirituais, né? Esse desdobramento dos corpos espirituais equivale a uma cirurgia espiritual, simbolicamente falando, tá? Não é cirurgia como é a cirurgia de um médico, tá, gente? Eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de ciência, é espiritualidade. Então, na apometria, a gente faz o desdobramento dos corpos espirituais, né? E aí a gente faz intervenções em cada camada espiritual dos nossos corpos espirituais. É um tipo de intervenção mais profunda, mais detalhada, tá? Eu tenho curso de apometria. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu dou sugestões de um curso de apometria. Eu indico um curso de apometria que você que está em casa pode fazer. Procure aqui no canal que tem um vídeo indicando o curso de apometria. E é um curso que não é muito caro, é acessível. Eu fiz esse curso, então eu tenho a formação, eu tenho o diploma para trabalhar com apometria. Mas eu gosto de trabalhar a apometria na mesa radiônica, tá? A apometria normalmente é indicada para quem está enfrentando problemas de magia negra, para quem está enfrentando problemas de ataques espirituais. Então a apometria é ótima para fazer a limpeza e a defesa, desse cliente. Trabalha também com várias egrégoras espirituais, entre elas a egrégora de Arcanjo Miguel, a egrégora da mestra Kuan Yin, a egrégora do mestre Saint Germain. Então, é uma mesa que trabalha com egrégoras orientais, egrégoras cristãs, egrégoras de mestres ascensionados. E você tem aqui, por exemplo, ó, os nomes de Deus, tá? Que diz respeito aos 72 nomes de Deus. Os 72 nomes de Deus, eles estão, por exemplo, nessa placa. Isso aqui é uma placa radiônica clássica, tá? É uma placa radiônica clássica com 72 nomes de Deus. Essa teoria dos 72 nomes de Deus vem da Cabala, tá? É uma teoria muito poderosa. A Cabala é uma tradição espiritual milenar, tem milênios, é extremamente poderosa. Trabalhar com 72 nomes de Deus é trabalhar com a Cabala, é trabalhar com magia cabalística e magia angelical. Os 72 nomes de Deus, eles representam arcanjos, anjos, arcanjos, hierarquias de anjos, tá? São 72 hierarquias de anjos que são trabalhadas aqui na placa dos 72 nomes de Deus. E nessa mesa radiônica aqui, de apometria, eu tenho 3 desses 72 nomes de Deus. Cada nome de Deus se refere a um anjo ou a um arcanjo, tá? Ou seja, aqui também a gente trabalha com egrégoras de anjos e arcanjos nessa mesa. Para quê? Para desfazer energias negativas. Com essa mesa eu consigo limpar a energia de uma pessoa e eu também consigo fazer essa mesa para limpar a energia de uma casa ou de uma empresa, por exemplo.
tá? É uma mesa muito poderosa, é uma mesa de apometria. Vou mostrar outras mesas para vocês.